Olá, Penélope, olá para você que está acompanhando o Entre no Clima. Estamos começando mais uma matéria do quadro Aventure-se. E hoje uma matéria muito especial, a realização de um sonho e um desafio que a gente vai enfrentar. Você aí de casa já deve estar percebendo o que é que a gente vai passar pelo contexto aqui, pelo cenário. Tem muita coisa interessante para você conferir na matéria de hoje. Você já deve ter percebido pelas imagens que rolou o que é que vai acontecer aqui, mas antes eu preciso contar uma história. Quando eu era criança, eu tinha um sonho de voar por Mossoró. Eu participava de uma promoção de uma rádio aqui da cidade, que o sorteio era, a premiação no caso, era voar por Mossoró em um ultraleve. E eu nunca fui contemplado. E hoje, esta é a oportunidade, realizando aqui essa matéria para o quadro Aventure-se, de viver esse sonho e realizar este desafio. Só que quem vai me ajudar nisso é o médico e também piloto Nicolas Coelho, ele que vai explicar um pouquinho sobre esse universo da aviação e também como se envolveu, né, nessa escolha de ser um piloto. Nicolas, muito obrigado pela sua participação aqui no quadro Aventure-se, na nossa matéria da segunda temporada. Vamos falar um pouquinho como é que surgiu esse amor pela aviação. Boa tarde, Alexandre, a todos os telespectadores. O amor pela aviação começou lá em Vitória, no Espírito Santo. Quando meus pais iam viajar de avião, eu chegava no aeroporto e ficava fascinado por aqueles aviões decolando e pousando ali. Eles até chegavam ali no aeroporto e eu pedia para ficar mais, só para ficar observando eles, apesar de nunca ter viajado num avião. E assim iniciou essa paixão. E como é que foi o processo de, até a tomada de decisão de entrar nesse universo da aviação e se tornar de fato um piloto? Quando eu estava morando em Paus Ferreira, ainda moro lá e tenho uns colegas que têm aeronaves. Então, eles que me aproximaram das aeronaves, fiz voos e eu até comentei com eles como era fascinante a aviação, porque é como se fosse uma máquina do tempo. Você faz uma viagem de Natal, Mossoró, Natal, Paus Ferreira muito mais rápido do que de carro. Então, eu pensei que poderia me auxiliar muito na minha profissão. E aí, após isso, a gente adquiriu uma aeronave e agora eu trabalho, né, me deslocando de Natal, Mossoró e Pau dos Ferros para atendimentos médicos, só que em vez de carro, muito mais rápido com o avião. Unir o útil ao agradável. Exatamente. Em vez de eu estar trabalhando como alguns pilotos, para mim é um prazer ir voando, né, para trabalhar como médico na cidade. Comentando ali nos bastidores com você, né, que eu já tive a oportunidade de voar pelo céu de Salvador, Rio de Janeiro, mas de forma comercial. Existe a diferença quando você está voando aqui por Mossoró para ir ao seu trabalho ou uma tarde de lazer, a diferença do voo comercial para esse voo em que você de fato é mais rápido? Tem grande diferença, e uma que você vai notar em especial: o voo comercial é aquela janelinha pequena que você vê pouca coisa e ali você vê um panorama praticamente 180 graus, você vai ver a pista chegando, pousando, decolando, tudo. Vai ser muito mais emocionante. Tem muita coisa interessante para viver aqui nesta matéria do quadro Aventure-se. Nicolas, de repente quem está assistindo tem algum interesse por entrar nesse mundo da aviação ou quer compreender como é que ela faz para se tornar piloto, quanto tempo precisa, estudo, procedimento, enfim. Queria que você passasse essas informações para quem está nos acompanhando agora, o que é de fato necessário fazer para se tornar um piloto. Para se tornar um piloto existem duas formas. Existe uma faculdade que se chama Ciências Aeronáuticas, que pode ser feito, assim como a faculdade de Medicina, Direito, também existe essa faculdade. Mas também existe uma forma que você pode se tornar piloto a partir de escolas de aviação. Então, eu me tornei piloto na escola de aviação em Natal. Então, quem tiver interesse, em Natal existe uma escola de aviação que se chama Fly Natal. Então, se você não puder fazer o curso superior de Ciências Aeronáuticas, aí você pode fazer essa escola de aviação que vai te formar como um piloto privado. É um piloto que você vai pilotar a sua própria aeronave. E se você quiser também posteriormente pilotar como essas aeronaves aqui que estamos em Mossoró, uma aeronave comercial, aí você vai ter que fazer o curso de piloto comercial. Lembrando que esse piloto comercial pode ser feito das duas formas também, tanto na faculdade, na ciência aeronáutica, como na escola de aviação. Esse processo todo levou quanto tempo para você?
Olha, depende de cada um. No meu processo eu levei em torno de 1 ano e meio, mas no meio tempo eu me adoeci, precisei fazer uma cirurgia, mas pode ser feito até mais rápido. E também depende também do clima. Às vezes eu saía daqui, ia lá para Natal fazer a aula prática e acabava que o clima não estava favorável, aí era cancelado. Então depende de outros fatores também. Em relação a números, você tem a quantidade de voos que você já fez, as horas? Nessa aeronave que eu estou voando agora, eu tenho mais de 500 horas. Mas na escola de aviação, para você se formar, são 40 horas. E tem alguma outra informação que seja relevante passar para aquela pessoa que quer se tornar um piloto? Para se tornar um piloto, outro fator importantíssimo é a saúde. Então você vai fazer exames de saúde para você se você está apto a pilotar um avião, ou seja, você tem que ter uma visão boa. Se você não tiver uma visão boa, você tem que ir no oftalmologista para ver se ele melhora com óculos ou algum outro procedimento, né? Você tem que estar com as funções cardíacas bem. Então, todos você vai fazer exames. Você, antes de ter a carteira, primeiro você vai fazer aquela prova teórica da ANAC, né, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Você passando nessa prova teórica, aí você vai fazer o exame físico. Esse exame físico, você tem que analisar a visão, o médico vai dar um laudo, a audição também vai dar um laudo e também sobre o coração, se está tudo bem, você vai fazer aquele teste ergométrico que você caminha e corre na esteira para ver até quanto você aguenta. E depois de fazer isso, você passando também no teste de saúde, aí você vai fazer as aulas práticas. Fazendo as aulas práticas são 40 horas, mais ou menos na hora número 20, você vai fazer o seu primeiro voo solo. É bem emocionante para qualquer piloto, porque você faz, uma hora que você vai fazer e você não vai ter ninguém do seu lado, só você e Deus. E não tem instrutor ali, então na 20ª hora você vai fazer isso. Depois você aperfeiçoa mais, com mais 20 horas, e aí você se forma. Depois de se formar, ainda tem um último teste, que é o cheque. O instrutor seu, ele vai fazer um cheque seu se você está apto mesmo a concluir o curso, se você está apto a navegar, se você navegar para outras cidades, até outros estados com a aeronave. Então ele vai fazer um cheque, vai fazer uma prova prática com você. Fazendo essa prova prática e você passando, aí pronto. Aí você recebe a sua carteira da Agência Nacional de Aviação Civil, que é a ANAC aqui do Brasil. Como foi o seu primeiro voo? Muito frio na barriga? Ah, sim. Logo no primeiro mês com o instrutor já dá um frio na barriga, e o mais emocionante realmente é o solo, que quando a gente vai sem nenhum instrutor do lado. Tá aí, informações importantíssimas para você que está pensando, já tem essa paixão inicial pela aviação e quer se tornar um piloto. Continua aqui assistindo a nossa matéria, que daqui a pouquinho tem o nosso desafio. Não adianta vir até o aeroclube e não mostrar a estrutura da aeronave, né? E claro, o Nicolas agora vai assumir essa parte. Vou entregar o microfone na mão dele e ele vai falar todos os detalhes estrutural da aeronave que a gente vai voar daqui a pouco. Nicolas, é com você. Olá pessoal, eu vou explicar um pouquinho sobre essa aeronave em si, tá? Cada aeronave tem as suas características bem diferentes, né? Tem aeronaves turbo-hélice, aeronaves a pistão, que no caso é essa. Então eu vou especificar algumas particularidades dessa aeronave, que ele é chamado de uma aeronave Colby SS, que é o Colby Super Sport. É uma aeronave experimental de motor a pistão, tá pessoal? Motor a pistão, ele tem um motor austríaco chamado Rotax 912 carburado. Essa aeronave é dessa forma. Essa parte aqui da aeronave, que a gente chama de charuto, ela é toda feita em fibra de carbono. É aquele mesmo material dos carros de Fórmula 1. Também essas hélices aqui são feitas de fibra de carbono. Então são materiais bem nobres, né? Por isso que a parte aeronáutica é uma parte que tem um valor agregado mais alto, né? As asas, elas são feitas de alumínio,
Essas asas dessa aeronave aqui são de alumínio, então, e o charuto de fibra de carbono, né? Os pneus têm uma particularidade que vocês podem ver, eles são pequenininhos de propósito para não se ter muito peso no avião. O avião tem que ter o peso o mínimo possível para que ele decole e ele voe muito bem, né? Quanto mais peso, é pior para a aviação. Esse motor, ele tem 100 HPs, comparando com os carros, ele tem 100 cavalos, assim que a gente diz, né? 100 HPs. Mas é um motor muito confiável, é um motor aeronáutico, né? E lembrando, pessoal, a aviação, as aeronaves, elas têm vários sistemas aqui e vários instrumentos que, falhando um, tem outro instrumento para auxiliar o piloto. Então não é como o carro que às vezes tem só uma coisa, se falhar você fica na rua mesmo. Então as aeronaves, mesmo as pequenas, elas têm instrumentos que, se falharem um, ela tem outro. Por exemplo, na parte de combustível, o combustível vem das asas, ele desce por gravidade sem problema, mas mesmo assim existe uma bomba que bombeia o combustível para não ter problema aqui na alimentação do motor. Então, isso são todas partes de segurança da aeronave para você não ficar na mão. Ao contrário do que muitos pensam, eu já andava muito de carro antes de trabalhar com a aeronave, e o carro, por mais luxuoso que você tenha, por melhor que você tenha, ele ainda é mais inseguro do que uma aeronave dessa de pequeno porte. Uma aeronave dessa de pequeno porte, muitas pessoas têm medo, acham que são inseguras, preferem o carro, mas você pode ter certeza que mesmo aeronaves bem pequenas é mais seguro do que você andar de carro na rodovia. De carro na rodovia você passa por muitos perigos, né? Já com a aeronave é muito mais tranquilo, né? E o índice de acidentes que existem com aeronaves é muito pequeno. É porque com aeronave, quando acontece um, todo mundo sabe. E quando é de carro, pode acontecer lá em Minas os acidentes. Aqui a gente nem sabe quem se acidentou, quem se acidentou de carro. Então, eu quero mostrar para vocês que esse tipo de aeronave, mesmo sendo pequena, ela é muito confiável. Por isso que desde 2022, dezembro de 2022, eu nunca mais andei de carro na estrada. Eu só ando com ela me transportando para o trabalho e para casa. Quando eu chego no aeroporto, eu pego meu carro e vou para o trabalho. E quando eu chego lá no outro aeroporto em Natal, também eu pego e vou trabalhar. Por isso, aconselho a todos, principalmente vocês que têm o sonho de ser aviador, que comece assim mesmo, com aeronaves pequenas, que você vai ficar muito feliz e sua vida vai se tornar mais segura. Depois das explicações, a gente continua o nosso papo. Agora, para falar um pouquinho sobre os locais que você já voou. Tem algum céu por aí pelo mundo que você tenha esse sonho de voar ainda, que você ainda não voou? Sim, aqui na região eu sempre, como eu havia falado, voo Natal, Mossoró e Pau dos Ferros, mas eu já cheguei aí a Timon, no Maranhão, né? E todo sonho, assim, todo aviador tem um sonho de fazer um voo também daqui para os Estados Unidos, passando pelo Caribe ali. Então eu tenho esse sonho, né? Se Deus quiser, um dia eu vou realizar, não sei quando. Tá planejado. Tá planejado. Quais seriam as orientações que você poderia me passar? Eu vou daqui a pouco integrar com você dentro da aeronave para a gente fazer o desafio. Quais as orientações que você pode passar para esse repórter aqui? Sim, não, as orientações sempre de quem vai voar pela primeira vez num avião pequeno, a gente orienta que é bastante seguro, né? Ali você vai entrar, vai afivelar o cinto muito parecido como o de carro, um cinto de 3 pontos, né? E é só curtir, você não vai precisar mexer em nada, mas você vai poder visualizar a cidade, né? Sua cidade natal, né? Aqui.
Então acho que vai ser bem emocionante. Poder levar o celular, mesmo ali em modo avião, fazer umas imagens de dentro dela, né? Pode fazer imagens tranquilamente, vídeos, né, depois para repostar, né, para as pessoas pode fazer tranquilamente. Para a gente finalizar esse papo, o que é que significa aviação, o que é que significa ser piloto para você? Ser piloto para mim é uma liberdade. É uma liberdade para você ir a muitos lugares rapidamente e com maior segurança. Não tenho experiências muito boas com estradas, a gente tem inúmeros perigos na estrada, então a aviação nos dá essa liberdade. Além disso, é uma paixão que eu noto, eu ia até comentar com você, Alexandre, as pessoas que visualizam, né, a gente na internet, eu fiquei abismado com a pessoa que falou para mim: Nicos, eu nunca vou andar de avião esse com você ou com qualquer outro piloto de avião pequeno, e também não gosto de andar nos aviões grandes, mas eu amo assistir os vídeos. Então até a pessoa que tem medo, até a pessoa que não quer voar, ela tem paixão por aviação, então é muito bacana isso. E depois desse momento, dessa conversa deliciosa sobre aviação, vamos para o desafio. Oi, Penélope, oi pra você que tá acompanhando a realização de um sonho, um momento maravilhoso demais. Desafio cumprido, esse repórter aqui que vos fala está muito feliz pela experiência. Eu queria saber, Nicolas, cumpriu o desafio? Passei certo? Passou com louvor, viu? Porque hoje é um ambiente que está muito quente, a atmosfera ela propicia a mais turbulência e ele não ficou com medo, passa no teste, pessoal. Sabendo que você realizou o sonho de uma criança. Hoje aqui a experiência foi única, esse dia foi incrível, eu vou lembrar pro resto da minha vida. Muito obrigado, inclusive, pela sua participação aqui no quadro Aventuras, pela realização desse sonho. Eu agradeço a todos, né? Eu parabenizo você novamente pela coragem de ir, né? E convido a todos os amantes da aviação que, se você tem um sonho de ser piloto, você procure saber das escolas de aviação que é possível. Até nós que somos do interior, eu sou de Pau dos Ferros, nasci no interior de Minas Gerais, me tornei um aviador, você também pode. Aproveitar para deixar suas redes sociais para o pessoal poder acompanhar, né? Sim, todo mundo, se quiser acompanhar um pouquinho da aviação, a gente tem o canal no YouTube, que você coloca lá Nicolas Coelho, já aparece o nosso canal. Né? E tem também o Instagram e o TikTok também, Nicolas Coelho, aí vai aparecer a gente. Tá aí, muito obrigado a você que acompanhou até aqui, até a próxima matéria do quadro Aventure-se.